Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Gente, eu tava parando para pensar que tem pessoas que elas ficam testando a gente, as nossas reações emocionais, para ver se a gente sai do controle fácil. Por quê? Tem pessoas que elas nos testam para ver o quanto elas podem mexer com o nosso emocional. Elas querem saber se você tem autocontrole, se você é bem centrada no que você quer, ou se você é o tipo de pessoa que deixa ser levado fácil pelas circunstâncias, tá? Então, tem pessoas que quando elas vêm, que conseguem tirar uma emoção sua, uma raiva, uma tristeza, alguma coisa assim, elas riem, elas se divertem. Eu conheço duas pessoas que já fizeram isso comigo, tá? Duas pessoas que no momento que eu tava numa tristeza profunda, a pessoa tava rindo, como se tivesse uma plena satisfação, sabe? Da situação. Deixa eu vir aqui pro quarto. Como se tivesse com a plena satisfação da situação. Pronto, agora fica melhor. Como se tivesse uma plena satisfação da situação. E eu fiquei pensando, que pessoa realmente doentia, sabe? Como é que pode? Tipo, aqui eu chorando, eu triste e tudo mais. A Bíblia diz, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. E a pessoa poderia estar chorando junto comigo, ou me perguntando o que aconteceu, enfim, conversando comigo. Em vez disso, a pessoa tava rindo, sabe? Vendo minha situação e rindo. E eu entendi, né, naquele momento, que tem pessoas que são ruins mesmo, porque pra mim, não acho que uma pessoa boa vai ficar rindo enquanto outra tá chorando, né, eu pelo menos não tenho esse nível de anti-empatia, né, eu tenho empatia o suficiente pra me compadecer de uma pessoa, às vezes posso não chorar literalmente com uma pessoa que tá chorando, mas eu fico triste, eu fico sentida por uma pessoa, principalmente se for uma pessoa que eu goste muito, tá, mas não basta nem eu conhecer a pessoa, basta que eu veja a pessoa assim, eu já me sensibilizo, mesmo que eu não conheça. E teve outro caso que era raiva. Eu percebi, gente, que eu não sou uma pessoa raivosa, eu não sou uma pessoa briguenta, eu não sou uma pessoa nada disso. Mas algumas pessoas despertavam o pior em mim. Então, cuidado, porque existe gente que desperta o pior em você. Às vezes você é uma pessoa calma, tranquila, numa boa, mas você é uma pessoa muito sensível, sabe? Você é uma pessoa muito emotiva. E aí tem pessoas cruéis que se aproveitam da sua sensibilidade, do seu coração, para brincar com você, para brincar com os seus sentimentos. Então, uma coisa que eu percebi que eu sou uma pessoa que tem muita empatia, sensibilidade com o próximo e tudo mais. Enfim, que eu tenho um bom coração, né? Eu sei que às vezes a gente não tem que se elogiar, né? A Bíblia diz também que a gente não tem que estar se vangloriando, mas assim, eu não tô falando como forma de vangloriar, eu tô falando que é uma característica da minha personalidade, tá? Então, não é eu me achando por essa característica, não. Eu só tô dizendo um fato da minha personalidade. E que eu percebi que acontecia isso, né? Então, é por isso que na Bíblia diz, né? De tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. O coração é o que? As emoções, né? Antigamente se falava muito coração porque acreditavam que as emoções estavam no coração. Hoje em dia a gente sabe que as emoções estão no cérebro, né? Então uma coisa que eu percebi é que acontecia isso, sabe? Que tinha gente que me via, tipo, de boa, tranquila, e eu tratando a pessoa super bem, do nada a pessoa vinha, falava uma coisa pra me tirar do sério, fazia como é que eu posso dizer, um jogo emocional, sabe? Conversava uma coisa, depois conversava outra pra puxar briga, querer fazer com que eu me explicasse tudo, mas enfim, um jogo psicológico. E quando eu não sabia que esse jogo psicológico existia, que pessoas manipuladoras assim existiam, eu ficava me explicando, sabe? Eu ficava naquela sede de me explicar, não, a pessoa tem que entender meu ponto de vista, não, não é isso e tudo mais. Aí depois que eu percebi a pessoa rindo da minha cara, eu percebi, entendi o jogo, entendi. Essa pessoa não precisa da minha justificativa. Ela quer que eu me justifique, mas ela quer só pra me ver me desgastando, me agoniando, querendo consertar o relacionamento, querendo consertar a situação. Mas essa pessoa já entendeu. Ela já entendeu o meu ponto de vista, eu não preciso me explicar. Entenda isso, gente. Tem pessoas que você não precisa explicar o que está acontecendo na sua vida e tudo mais. Você não precisa explicar nada. A pessoa já sabe, essa pessoa só quer ver você se explicando. Ela só quer ver você se desgastando. Tem pessoas que têm prazer em ver você agoniada. Por quê? Porque são pessoas vazias por dentro. São pessoas que não têm paz. Porque você já percebeu que uma pessoa que ela é feliz de verdade, que ela tem paz de verdade no coração dela, ela não quer perrear a vida de ninguém. Ela não quer deixar ninguém com raiva, triste e tudo mais. Ela não quer manipular ninguém porque não precisa disso. Quem é uma pessoa boa de verdade, quem tem assim, a capacidade de ter bons relacionamentos, não precisa manipular ninguém, não precisa fazer mal a ninguém, tudo mais, você só precisa ser você, entendeu? Tratar os outros com respeito e ser você mesmo. É isso que eu penso, é isso que eu sou. Eu trato as pessoas bem e eu respeito a todos. Lógico que eu quero respeito de volta, porque se uma pessoa não me respeita hoje em dia, que eu pego minha dignidade e vou embora. Eu nunca mais falo com essa pessoa, nunca mais tenho um relacionamento com essa pessoa. Se eu puder, eu corto a pessoa totalmente da minha vida, se for uma pessoa que não me respeita, sabe? Mas eu percebi que tem pessoas que elas acreditam que é como se fosse uma diversão pra elas, né? Ver você tirando sério. Então, quando eu percebi esse jogo, eu cheguei e disse pra pessoa, eu disse, olha, eu não vou fazer o que você quer.
Você tá querendo me tirar do sério? Você tá querendo que eu me explique, eu não preciso me explicar? Você tá querendo me manipular? Eu já fui logo dizendo na lata que eu tava observando. Sim, eu sou dessa. Já disse logo, eu já tô percebendo o seu joguinho que você quer. Eu não vou dar o que você quer. Eu já sei o que você quer. Você quer brigar? Você quer me tirar do sério? Você quer me deixar com raiva? Quer me despertar o pior do meu lado? Mas eu não vou permitir. Por quê? Eu disse isso porque eu quis mostrar pra essa pessoa que a decisão era minha. E no fundo, gente, tem uma coisa, a decisão é sua, tá? Se a pessoa te manipula, te trata mal, grita com você, enfim, a decisão é sua. De estar num relacionamento com uma pessoa dessa, de encerrar o relacionamento, de reagir. Você não tem controle sobre como o outro vai falar com você, se o outro vai te respeitar ou não, mas você tem o controle das suas reações. Não rebaixa ao nível dos outros. Se os outros querem se rebaixar ao pior nível possível, deixe que a pessoa se rebaixe por si só. Se a pessoa grita, você não precisa gritar. Se retire. Se retire. A pessoa gritou, feriu sua dignidade, feriu a questão do respeito por você, se retire. Você não é obrigado a estar num ambiente com uma pessoa que te respeita. Você não é obrigado a estar num relacionamento com uma pessoa que está lhe manipulando, te tratando mal. Não. Pegue seu valor próprio, sua própria dignidade e se retire. Sai da presença dessa pessoa, não se justifique, tá? Não caia nessa armadilha, já caí várias vezes. É quando eu me liguei nisso, eu percebi. Eu sou uma pessoa que eu sou tranquila. Antes eu achava que eu era problemática, que eu era raivosa, que eu era o pior tipo de pessoa. Por quê? Porque a pessoa estragava tanto a minha vida, sabe? Tentava tirar tanto eu do sério pra brincar, pra manipular, uma pessoa cruel mesmo, que teve um momento que eu acreditei. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa... Mas depois eu percebi, não. Não, eu simplesmente estava sendo vítima de pessoas manipuladoras. Eu estava sendo vítima de pessoas que amavam o caos, que amavam estabilidade emocional. E, gente, eu sou uma pessoa que eu sempre busquei estabilidade emocional, a paz, estar bem com todos. A Bíblia diz, se possível, esteja em paz com todos. E é isso que eu busco, sabe? Eu busco estar em paz com todos. Não significa que eu gosto de todo mundo, que eu convivo com todo mundo, não. Tem pessoas que, de fato, eu não gosto, assim, por questão de gosto mesmo e tal. Mas eu respeito, porque eu acredito assim, mesmo que eu não goste de uma pessoa, isso não me dá o direito de ser desrespeitosa com essa pessoa. Então eu busco ser respeitosa com as pessoas, sim. E é isso que eu gostaria que as pessoas entendessem, tá? Que mesmo que você não concorde com a ideia de alguém, você não precisa xingar uma pessoa. Você não precisa tratar uma pessoa, porque isso diz mais respeito a você. Aí tem gente que xinga, que briga, que arruma barraco e acha que tá arrasando. Não, isso é feio. Eu acho isso muito feio. Qualquer pessoa que tem um senso de noção, um pouco assim de cérebro, vai ver que isso é feio, que isso é ridículo, sabe? Não tem classe, não tem alto valor nenhum em uma postura como essa, sabe? E se tem uma coisa que eu busco cada vez mais também é ser uma pessoa de alto valor, é entender o que eu preciso fazer para melhorar cada vez mais a minha vida. Então, assim, eu quero ficar longe, gente, de tudo que me atrasa. E gente manipuladora, gente baixa nesse nível e cruel, porque eu acho que uma pessoa que ri do sofrimento alheio, que brinca com o sofrimento alheio, ou que vê você na sua paz, tranquilo, e fica lhe provocando, não é uma pessoa boa de você ter por perto, tá? É uma coisa que eu já identifiquei na minha vida, quem é o tipo de pessoa que me puxa pra baixo. Quem é o tipo de pessoa que não pode me ver em paz, quieta, que tenta me provocar, que tenta extrair uma reação emocional minha, que tenta deixar meu cortisol lá em cima. Porque, gente, cortisol em excesso faz mal. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho hábitos diários, né, de autocuidado, pra cuidar disso, sabe, da minha saúde, do meu bem-estar e diminuir os níveis de cortisol. Então, tudo aquilo que aumenta meu nível de cortisol, eu tô baixando. Por quê? Porque é natural que você tenha níveis de cortisol. Você precisa de cortisol na sua vida, porque tudo que a gente tem na vida, a gente precisa, né? Tem que ter um equilíbrio. Mas o excesso de tudo faz mal. Então, o excesso de cortisol faz muito mal. E eu, ao longo da minha vida, tive excesso de cortisol na minha corrente sanguínea por conta de pessoas. Pessoas manipuladoras, pessoas egoístas, sabe? Pessoas que me tratavam mal porque elas não viam que eu tinha dignidade, que eu tinha valor, sabe? Mas não deixe, tá? Que essa pessoa que se enxerga sem valor seja você. Deixe que as outras pessoas lhe vejam como sem valor, mas você precisa se valorizar. Você precisa se cuidar. Então, hoje em dia, eu não permito que uma pessoa defina meu valor, porque Deus já definiu meu valor. E eu sei que para Deus eu tenho importância, eu tenho valor. E para mim mesmo eu preciso ter valor, preciso ter importância. Então, gente, uma coisa que eu posso dizer para vocês é isso, tá? Percebeu que uma pessoa tá te provocando, tá te fazendo mal, tá vindo com piadinha, mau gosto? Se puder tirar da sua vida, tira. Se você não puder tirar da sua vida por alguma ocasião, se retira, sabe? Perceba ali, meu tempo aqui findou, entendeu? Vou viver minha vida, vou fazer minhas coisas. E é isso, sabe? Eu não gosto de gente assim, que gosta que tem esse vampirismo emocional, sabe? Gente que parece que gosta de se alimentar das suas emoções. De forma negativa, né? Então, eu acho que a gente tá aqui no mundo pra despertar o melhor do outro. E se tem gente que não desperta o seu melhor, desperta o seu pior.
Então, que você busque se afastar desse tipo de pessoa, né? Se não der pra você se afastar, controle mental, faça um exercício de controle mental, não deixe que as pessoas tenham as suas emoções, a sua mente na palma da mão delas, tá? Proteja.